Dandavati Pranayama é o nosso cumprimento, tá? Depende da linhagem, que o pessoal da Hatha Yoga fala Namastê, né? Outros falam Haribo, a gente fala Dandavati Pranayama, que quer dizer reverência total. Então a gente está prestando reverência total ao outro, né? Então, normalmente quando a gente encontra uma outra pessoa assim, né, que frequenta, você fala Dandavati Pranayama, põe a mão assim, fala Dandavati Pranayama. Tá? Agora a gente vai sentar, tá? Como só tem vocês hoje, normalmente o homem fica aqui e a mulher lá, né? Mas vamos colocar junto, porque é mais fácil hoje. Vocês podem colocar o livrinho no apoio. Jai, Alfa Praikara, Shishiraya, Giridhari, Chukichai. Jai, Alfa Praikara, Shishiraya, Giridhari, Jai, Vishnupada, Mahansa, Adraya, Jai, Sadara, 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 Govinda, Devi, Goswami, Maharaj. Vocês aceitam um copo d'água? Obrigada. Já tem brincar? Se quiserem, é só falar. Hoje não está tão calor, né? Sim, até. Tem um pessoal vendo aqui pela internet, pelo Facebook. Então deixa eu apresentar para o pessoal que está na internet. Aqui temos a Gabriela e o Armando conosco hoje, participando aqui, primeira vez, moradores da Moca, pelo menos ele, né? Pertinho. Mora aqui pertinho na Moca. E vocês seguem alguma filosofia ou não? Foram criados no catolicismo, que não é como a maioria, né, no judaico-cristão, né? Eu sou católico, né? Na verdade eu não sigo muito, né? Sim, é o católico não praticante. É o católico não praticante. Sim, é o mais comum, né? É o mais comum. Então, a nossa filosofia é um pouquinho diferente do catolicismo, né? Mas a base é igual. Né? Então Jesus Cristo, ele escreveu a Bíblia, na verdade foi ele que escreveu, claro, né? Mas os apóstolos, quer dizer, tem 2000 anos, menos de 2000 anos que foi escrita, né? E a nossa escritura, como eu falei, os Vedas, tem mais de 5.500 anos, né, que foi escrita. Então, é a escritura mais antiga. Você pode ficar de lado assim, né? Não pode ficar virando, senão você vai machucar, né? E então, a escritura mais antiga que tem, né, no universo. E não é que, mas essa filosofia sempre existiu, né? Porque quando ia começar agora a era que nós temos, são 4 eras que existem, né? É um ciclo de eras, né? Como tem a primavera, verão, outono e inverno, são 4 eras, né? Então é Satyuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, né? Os nomes são tudo complicado, como eu falei, né? Pra gente que nunca ouviu, né? Mas a era, vamos, a analogia que eles fazem, a era do ouro, que é Satyuga, né? Só tinha pessoas boas, enfim, o homem vivia mais tempo, era muito melhor assim o convívio naquela época, né? Mas isso faz muito tempo. Aí depois veio a Treta Yuga, que já começou a ter algumas desavenças, alguns problemas, né? Aí veio o Dwapara Yuga, que foi a época que Krishna veio, a era anterior, né? Há 5.000 anos atrás, mais ou menos. E agora a gente tem Kali Yuga, que é a era da desavença, a era, você não precisa nem olhar jornal, qualquer lugar que você vai, é um querendo pisar no outro, enfim, é isso que nós vivemos hoje, é essa era, né? E nós estamos recente nessa era, tem 5.000 anos só. E ela dura 432.000 anos. O tempo é tudo muito grande, né?
Porque a alma é eterna, na verdade, né? Para a gente 100 anos é muito, né? Mas para esse corpo é muito, 100 anos. Mas e para a alma? A alma é eterna. A alma nunca foi criada. Esse negócio de alma velha, né, que alguns falam, não existe. Né? Porque o que é a alma, né? Não sei se vocês têm alguma visão do que é a alma, né? Eu acho que tem algo a ver com espírito, assim, né? É alma e espírito, mas na verdade é a mesma coisa, né? Só que uns chamam de espírito, a gente chama de alma, né? Mas o que é a alma, né? Ela é eterna, mas por que ela é eterna? Por que ela nunca foi criada? Porque é uma partícula da energia que envolve Deus. Como a gente tem energia que envolve a gente, né? E aí o pessoal agora pesquisou, agora já faz a aura da gente e tal, né? E Deus, ele também tem a aura, a energia que envolve ele, né? Que é o Brahman, o Nirvana. Você já ouviu falar em Nirvana, né? Não um grupo musical, né? Nirvana também tem, né? Mas o Nirvana é o estado do nada. Nir é nada, Vana é o estado do nada. E tem muita gente que quer ir para esse local, mas a gente já veio de lá. Né? Então, nós somos uma partícula muito pequena da energia que envolve Deus. Por isso que nós nunca fomos criados. Porque Deus nunca foi criado. E a gente nunca vai morrer, nós alma, por quê? Porque o Deus nunca vai morrer. Né? A alma não tem nada a ver com átomo, com nada material. A alma não é composta de átomos. Né? Então, a alma é eterna. E nós somos a alma, nós não somos o corpo. O catolicismo, o cristão não acredita em reencarnação, né? Mas a gente, a nossa filosofia, a primeira filosofia que fala em reencarnação. Né? Então, a gente troca de corpo como a gente troca de roupa. Né? Todo dia, basicamente, a gente troca roupa. Né? E a gente troca mais na nossa vida, né? Na nossa vida de alma, a gente troca mais de corpo do que a gente troca de roupa em 100 anos. Porque a alma é eterna. Então, o corpo ficar velho, você vai trocar de corpo e vai adquirir um outro corpo. Para chegar no corpo humano, a gente já passou por todas as espécies. A gente já foi fungo, bactéria, ácaro, vírus, animal aquático, animal terrestre, planta. Tudo que existe a gente já foi. Não é que nós já fomos. Nós, almas, já habitamos esse corpo. Né? Já fomos tudo, já habitamos todos os corpos. E o ser humano é o último na escala. Porque é o único que pode pensar assim, eu não sou isso aqui. Eu sou a alma. Né? Eu sou a alma. E eu tenho que servir Deus. O ser humano é o único que tem a compreensão de Deus, de servir Deus. Quer dizer, não o ser humano, alguns, poucos, né? Porque a maioria não tem essa concepção. Mas o ser humano é o único que pode, na verdade, servir Deus sem querer, sem ter ninguém por trás. Você pega uma planta, uma flor, que eu falei, você pode oferecer para Deus, mas ela sozinha não pode ir lá para Deus. Aí o ser humano vai lá e coloca ela no altar, oferece para o guru, e aí ela ganhou fortuna espiritual. Porque senão ela ia morrer como a gente morre. Né? Uma planta, se deixar no pé dela, sem cortar tal, ela vai morrer de qualquer jeito. Tudo que tem no mundo material não vai existir mais. Você pega, por exemplo, essa parede, daqui não sei quantos mil anos, ela não vai mais existir. Nada no mundo material é eterno. Né? Tudo vai destruir algum dia, tudo vai ser eliminado algum dia. Né? Então, a alma não. E, por exemplo, como que um animal vai ser de Deus? Uma vaca. Como que a vaca vai ser de Deus? Se você tirar o leite dela e oferecer para Deus. É a única forma que você tem de ajudar uma vaca é oferecer o leite dela para Deus. E a única forma da gente se beneficiar é servir Deus. Então, a alma, que somos nós, qual que é por que nós viemos aqui? Quem eu sou? É uma pergunta que todo mundo algum dia vai fazer na vida. Vocês são novos ainda, não sei se já fizeram essa pergunta, né? Mas quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Né? Eu sou isso daqui, né? Que nem você, né? Ela me contou que você sofreu um acidental de carro, né? Você podia não estar aqui agora. Sim, com certeza. Né? Então, e você acha que você é o corpo? Claro que não. Né? Você não é o corpo, nem eu, nem ela, nem a planta, ninguém é o corpo. A gente é a alma que habita esse corpo. A planta Tulasi, ela não é a planta, ela é a alma que está lá dentro. Né?
Então, isso é a concepção básica. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente não é o corpo, a gente é a alma, né? E aí, por que a alma está aqui? Por que nós estamos aqui? Porque o mundo material é o mundo do sofrimento, né? É a dualidade, é o mundo da dualidade, o mundo material, né? Então você sofre um pouquinho e é um pouquinho feliz. Você sofre no mesmo dia, às vezes, né? Por que a gente é feliz e fica triste ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não, mas no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês? Porque é o nosso karma. A felicidade e a tristeza está ligada no karma nosso. Você ia fazer uma pergunta? Não, só estou concordando, assim, eu acho que eu também penso isso. E o karma, o que é o karma? Todo mundo fala em karma, né? Hoje tem o kardecismo, né? Muito difundido aqui no Brasil, né? O karma, tal, não sei o quê, né? O que é o karma, na verdade, né? O karma é a terceira lei de Newton, né? Vocês devem ter estudado há pouco tempo, eu estudei isso há muito tempo. Mas a terceira lei de Newton qual é? Toda ação tem sua reação no sentido oposto de mesma intensidade. Se eu bater no chão, a mesma força que eu estou aplicando aqui, ela vem do chão para a minha mão. Eu aplico a força aqui, mas vem na mesma intensidade. Então, se você faz alguém feliz, você vai ter um karma bom. Se você faz alguém triste, quando eu digo alguém, qualquer, não é só ser humano. Qualquer um, se você faz alguém triste, você vai cumprir isso nas vidas posteriores. Se você faz alguém feliz, você vai ter felicidade nas vidas posteriores. Por isso que a nossa vida é um intercalado de tristeza e felicidade. Por que uns são mais tristes que os outros, ou mais felizes? Porque é justamente em relação ao karma, o que aquela alma fez no corpo que ela estava, o que ela fez mais, coisas boas ou coisas ruins? E aí ela vai cumprir nessa vida, e não é só numa vida, o karma ele é diluído, porque em uma vida só a gente não consegue cumprir tudo, então ele vai sendo diluído. Então essa vida que nós temos hoje, morar na Moca, é nosso karma. É mais ou menos, né? Não é tão ruim, mas também não é melhor, né? Morar no Brasil é um lugar bom, tem lugares melhores, né? Tudo isso vai relacionado no karma. Tudo que é a nossa vida, tudo que a gente, o pai, a mãe, o filho, a filha, a namorada, a mulher, o marido, tudo, o cachorro, tudo é o nosso karma. Tudo que nós temos na nossa vida material é o nosso karma. E tudo é perfeito. Então a pessoa não precisa ficar reclamando. Pô, eu moro num lugar que tem enchente, mas você tem que cumprir aquilo. Porque dá tristeza você se der uma enchente, que nem hoje, né? De madrugada, chegar a madrugada inteira, deve ter muito lugar alagado por aí, não aqui na Moca, né? Apesar que a rua aqui ela dá uma enchida quando chove muito, depois ela desce rapidinha, né? Mas aqui essa rua aqui enche, né? Mas a Caçadoca também enche um pouco, né? Mas enfim, você não perde imóveis, né? Sim. Então a pessoa vai lá compra na maior dificuldade, né? Normalmente o lugar que enche é o lugar mais barato, então ele tem mais gente pobre, né? Aquela dificuldade, compra em 30 vezes, em 50 vezes, né? E aí ele está pagando 2, 3, 4, e aí vem aquela enchente e estraga tudo, geladeira, fogão, aqueles móveis que estufa, né? Enfim, o cara perde tudo, né? A pessoa perde. Por quê? É o karma dela. Ela sofre, claro que ela sofre com isso. Mas ela está cumprindo o que ela fez errado. Porque quando você deixa alguém sofrer, é errado deixar alguém sofrer. E você vai ter que cumprir isso. Deus não tira o karma de ninguém. Nem no bom, nem no ruim. A chance que Ele dá de a gente... que nem vieram 2 freiras aqui o ano passado, né? E participar do programa. E aí elas vieram para falar para dar aula numa escola de católica, né? Que tal, fui lá dar aula para as crianças, né? Sobre essa filosofia. E elas ficaram falando, mas cadê o perdão de Deus? Deus perdoa, claro que Deus perdoa, mas não é assim, de uma forma tão simplória. Você faz algo, alguém sofrer, você chega lá e falar para a pessoa lá, né? Ah, eu fiz isso, aí a pessoa que é o representante lá fala, então reza isso, e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Né? E aí, na verdade, a reza para Deus, né? A oração, enfim, como uma pessoa queira chamar, está sendo uma penitência. A gente não tem que rezar para Deus como uma penitência.
Que nem quando eu era criança, né? Isso aí já faz tempo, a gente estudava na escola, e aí na educação física, era assim, se eles fizeram coisa errada, 10 flexões de braço, tantos abdominais. Quer dizer, o exercício é um sacrifício. Você nunca mais quer fazer isso na tua vida, porque você associa que o castigo é justamente você fazer flexão de braço abdominal. Então, se você vai num lugar que fala assim, eu fiz isso é errado e tal, você sabe que é errado, né? Aí você vai se confessar, aí a pessoa fala assim então reza tanto. Não, você tem que rezar porque tem os nomes de Deus na reza, na oração, né? Qual que é o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo. Mas não é para você pagar uma penitência. É para quando você reza para Deus, né? Ele está presente. Mas não como castigo. Então é muito simplório a gente achar que a gente faz algo errado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que nem você pega e come um monte de chocolate, né? Agora está chegando, logo vem a Páscoa, né? E a pessoa compra 1 quilo de ovo, ela come 1 quilo inteiro. Ela vai ter que gastar aquela energia, não tem comprimido que vai tirar aquela energia na forma de gordura que está acumulada. Você vai ter que gastar, você vai ter que entrar na Smart Fit, sei lá. Você vai ter que fazer alguma coisa, diminuir a comida, né? Se você quiser perder aquilo que você ganhou, da mesma forma, o que a gente faz errado. Então, Deus dá misericórdia para a gente poder pagar uma dívida. Né? Você faz um empréstimo para comprar uma casa, você vai ter que pagar aquela dívida. Alguns até dão um calote, né? Mas ninguém dá um calote para Deus. Em Deus ninguém dá um calote. Então, se você faz algo errado, né? Você faz alguém sofrer, você vai ter que cumprir aquilo. Problema de saúde, problema de dinheiro, problema de, enfim, karma ruim, né? Problema de relacionamento, perdeu o emprego, não arruma emprego, ganha pouco, mora num lugar ruim que eu digo assim, não é tão, né? Tudo é karma. Você fez alguém sofrer e agora você está sofrendo. E quando eu digo alguém, não é o ser humano só. Vocês devem comer carne, claro, né? A maioria come carne. Mas o animal sofre pra caramba. Para você estar lá com o bifinho no prato, fazer churrasco no fim de semana, você não tem ideia do sofrimento que tem por trás disso. Além do que, você colaborou para matar alguém. Então, quando está nos 10 mandamentos, não matarás, né? Acho que foi Moisés, né, que trouxe os mandamentos e tal. Não matarás é não matarás. Não está escrito não matarás o ser humano, vírgula, o ser humano. Não matarás é não matarás, né? Eu posso falar que animal sofre porque eu sou médico veterinário. Então, você vai no abatedouro, você vê. E isso é um abatedouro que não é clandestino. Você vai no abatedouro que é clandestino, eles matam um boi, por exemplo, com uma retada na cabeça. Até o bicho morrer e está tomando uma retada na cabeça. Né? Aí você vai no abatedouro que é registrado, tal, tem inspeção sanitária, né? O animal sofre também. Pouco menos, mas sofre. E quem come carne, eu também comi carne até 20 anos atrás, eu comia peixe. Né? Até 18 anos de idade eu comia boi. Né? E Krishna é pastor de vacas. Por isso que a vaca é sagrada na Índia. Né? Jesus Cristo é pastor de ovelha. Né? E Krishna é pastor de vaca. Então, tem escalas também. Se você come vaca, ou boi, enfim, o bovino, o carne é pior, é mais pesado. Né? É o nível de consciência. Você come porco, é um pouco menos ruim, mas é ruim. Você come frango, enfim, você come ave, é um pouco menos ruim, mas é ruim. E o peixe é o que tem a menor consciência. Mas como morre um peixe? Alguns falam, não, o peixe não sofre. Não sofre. O peixe morre sem oxigênio. Porque ele respira na água. Ele tem guelra e tal, ele respira na água. Ele não respira alguns ainda se adaptaram tal, né? Enfim, pela seleção natural, alguns, mas a maioria não. Então, quando ele está se debatendo, que você puxa a rede, sei lá, você acha que ele está feliz? Ele está se debatendo, que nem o pessoal pulando o carnaval hoje? Claro que não, ele está sem ar. Então, quando você pega um saquinho de supermercado, imagina, pegar um saquinho de supermercado e travar aqui na tua garganta e você morrer sem ar. Ou quem morreu na Covid sem ar. Né? Não tinha troca de, mesmo com oxigênio, se o alvéolo não faz a troca de oxigênio CO2 por oxigênio, ele morre sem ar. Não sem ar, mas sem oxigênio. Né? O peixe morre assim.
Então, esse karma ruim, a gente vai cumprir. Eu também vou, porque eu fiz isso. Nas próximas vidas, eu vou cumprir isso. Não adianta você ir lá e falar, mas eu fiz isso, mas eu me arrependi. É um bom sinal se arrepender. Então, não faça mais. Uma vez chegaram para o meu guru, que é do quadro maior, falaram para ele assim, Gurudeva, né? Gurudeva, me perdoa, eu fiz isso e isso. Ele falou, eu não vou te perdoar. Ele falou, porque se eu te perdoar, você faz de novo. Ele falou, então, o perdão que eu vou te dar é nunca mais faça isso. Ele falou, né? Então, é bom se arrepender, então nunca mais faça isso. Né? Então, qualquer um que você faz sofrer, você vai ter o karma nas próximas vidas. Por isso que a gente é uma alternância de sofrimento e felicidade. E aí, por exemplo, você está passando a mão na cabeça do cachorro, do gato, sei lá, ele está feliz, é karma bom. Você vai ter um karma bom para as próximas vidas. E a gente não faz só coisa ruim, só coisa boa. A gente faz uma mescla, né? A gente faz uma mescla de coisa boa e coisa ruim. Então, na verdade, nós somos uma alma. E qual por que a alma vem no mundo material? A qualidade intrínseca da alma é servir Deus eternamente. A alma, a função dela é servir Deus eternamente. E a gente esquece isso. A gente é um corpo humano agora, a gente esqueceu isso. Quantas pessoas no mundo servem Deus? E também tem aquilo, servir Deus de que forma? De que forma a pessoa vai servir Deus? Ela reza lá, ou canta um mantra, depende, né? O budismo, enfim, o Islã, enfim, cada religião tem um tipo de prática, né? Ele canta lá a oração dele para quê? Para pedir algo em troca? Então, a nossa filosofia aqui, que é chamada de Hare Krishna, né? O nome é Vaishnavismo, mas é mais fácil, Hare Krishna, né? Então, essa filosofia fala, nós temos que servir Deus incondicionalmente. Você tem que cantar Mahamantra Hare Krishna, as canções que foram cantadas aqui na hora da cerimônia, a canção para Tulasi, incondicionalmente, sem querer nada em troca. Porque Deus não quer barganha. Né? Barganha você faz no mundo material com o filho, sei lá, né? Ah, se você comer a verdura, né? Criança não gosta de comer. Se comer a verdura, deixa você ficar 1 hora a mais no celular, sei lá, você faz uma barganha com a criança, com o pai, com a mãe, com o chefe, né? E o patrão faz com o empregado também. Ó, se você fizer essas horas extras aqui, né? Algum dia eu vou te dar um aumento, né? Algum dia eu vou te dar um aumento, tá? É uma barganha, mas Deus não é barganha. Deus não é barganha, né? Então, o amor puro por Deus é servir Ele sem querer nada em troca. Quando a mãe, né, você não deve ser mãe ainda, né? Mas quando a mãe, enfim, mas se você tem mãe, todo mundo teve mãe, né? A mãe estava dando de mamar pra gente, ela não estava pensando, nossa, meu filho quando crescer, ele vai ser uma grande pessoa, ele vai me sustentar, ele vai pagar meu plano de saúde, ele vai me ajudar. Ela não está pensando nisso, ela está servindo o filho porque ela ama o filho. Ela ama o filho e ela tem prazer em dar de mamar para o filho, ela tem prazer em limpar a fralda dele, né? Ela tem prazer nisso, porque ela ama. Né? E o amor só vem com serviço. Por que a mãe ama tanto o filho? Mais do que o pai normalmente, né? Porque o pai é meio distante, se for comparado com a mãe, né? Porque, pelo menos até a hora de nascer, só a mãe cuida do filho, né? Só ela nutre o filho. E normalmente depois também, alguns pais são exceções que ele cuida, ele limpa, ele dá banho e tal, mas a maioria é a mulher que faz, né? Então, por que a mãe ama tanto o filho? Porque ela está servindo o filho. O serviço traz amor. E é uma forma de você demonstrar amor é servir, né? Os dois, na verdade, né? Então, para a gente amar Deus, porque o primeiro mandamento do catolicismo qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como que você vai amar se você não serve da forma adequada? Você está rezando para pedir algo em troca, você está com uma intenção por trás. É a mesma coisa, por exemplo, tem um namorado e a namorada, ou a mulher e o marido, enfim, né? E aí ele dá um presente, mas querendo já alguma coisa, né? Em troca. Ah, eu vou dar isso aqui para agradar ela ou ele, mas aí eu já vou pedir tal coisa. Não é o amor assim puro, e com Deus muito menos.
Então, a nossa filosofia, o objetivo final da vida, qual é o objetivo final da vida? Né? Se você perguntar para todo mundo, um vai falar, eu quero ganhar dinheiro, o outro vai falar, eu quero ser presidente de tal lugar, eu quero passar na USP, eu quero passar no ITA, sei lá. Eu quero, né? Cada um tem um objetivo na vida, mas o objetivo final não é esse, algo material. As Escrituras falam, o objetivo final da vida qual é? Amar a Deus puramente. O objetivo do corpo pode até ser, eu quero viver 100 anos sem doença, né? A mente, né? Mas o objetivo da alma não é esse, nós somos a alma, né? Então, o objetivo da alma é amar a Deus puramente. E qual o benefício de amar a Deus? Porque já me perguntaram, né? Falaram, pô, você está falando tanto de amar a Deus, mas qual a vantagem que eu tenho de amar a Deus? Eu amo meu filho, a pessoa fala. Eu amo meu marido, eu amo, né? Porque quando você amar a Deus puramente, você vai ser feliz plenamente. Porque o amor a Deus é a única felicidade que a alma tem. A alma não fica feliz quando a gente come um negócio gostoso. A alma não fica feliz quando o time de futebol que você torce ganha. Isso é tudo a mente. A alma não fica feliz quando você está namorando. A alma não fica feliz, enfim, quando nasce o filho. Quando você tem alguma felicidade, você fala, nossa, estou tão feliz hoje, estou passeando, mas não é da alma, é da mente. E a mente faz parte do corpo. A felicidade da alma existe somente no serviço a Deus. Incondicional. E a gente não conhece esse amor ainda. O amor a Deus incondicional, o amor puro por Deus, a gente não conhece. O que a gente conhece é o amor material. Né? O amor mais elevado que tem no mundo material é a mãe pelo filho, né? Que normalmente a pessoa fala, né? Mas o amor da mãe pelo filho, quantos anos vai durar? 60, 70? Se o filho não morrer, ou ela não morrer antes? 70 anos, ela teve um filho com 20 anos, ela viveu 90 anos, na melhor das hipóteses, né? 70 anos você vai amar o teu filho. O amor por Deus, ele é eterno. Vida após vida. Então, quando a gente serve Deus da forma adequada, incondicionalmente, você vai ganhando fortuna espiritual. Cada vez que você serve Deus, você vai lá e coloca uma moedinha na poupança eterna. Na próxima vida, você não vai perder essa poupança. Essa fortuna que você ganhou, e na outra, e na outra, e na outra. Essa é a diferença. Se a gente fizer musculação, se a gente começar a correr, aí eu faço hatha yoga, né? Você tem os asanas, você tem aquele corpo maleável, com puta alongamento, né? Um corpo legal, a saúde. Mas quando você morrer, você não leva nada disso. E a fortuna espiritual que você ganhou servindo Deus, né? Aí você vai levar eternamente, vida após vida, vida após vida. E se você servir Deus muito nessa vida, na próxima vida Ele vai te dar um corpo para você continuar o serviço a Ele. A situação que Ele vai dar na próxima vida para aquele que serve Deus é mais favorável do que ele tinha nessa. E assim vai acumulando. E aí ele ganhou bastante fortuna espiritual nessa vida. Na próxima ele já começa onde ele parou nessa. Não, nada é perdido. Então, daqui a pouco a gente vai comer a comida que foi para o altar, né? Então, a gente vai ganhar, não é comida só do corpo, é comida da alma. É chamado praçada. Praçada é a misericórdia de Deus. Então, essa comida, esse alimento da alma, vai até o fim da tua linha, não existe fim. Né? Não existe fim da alma, a alma é eterna. Então, isso aí você vai carregar sempre, nunca vai acabar. E dá para fazer isso em casa? Dá. Agora eu já comecei a falar sobre o processo de servir Deus, né? Então, qual que é o processo? Você pode, por exemplo, na tua casa, você vai tomar um copo d'água, um suco, qualquer coisa, oferece para Deus antes. De qualquer jeito. Deus não está preocupado no mantra, entendeu? Ele seca o olho aberto, seca o olho fechado. Deus quer a intenção da gente. Você lembrar dele e oferecer para ele. Então, você vai tomar um copo d'água, pensa, ou fala, Deus aceita. Em um segundo, você só pensou, falou nisso, depois você já toma. Aquilo lá tem fortuna espiritual, porque foi para Deus primeiro. O alimento, só que Deus não come algumas coisas, né? Ele não come carne, de nenhum jeito. E peixe é carne. Né? Peixe não é vegetal. Aí está chegando a Sexta-feira Santa.
Ah, não pode comer, acho que está chegando, né? Ah, não pode comer carne, todo mundo vai lá e compra peixe. Mas o peixe é vegetal? Claro que não, peixe é animal, né? Então, não é para comer, e Deus não aceita. Ovo também Deus não aceita. Tem algumas coisas que Ele não aceita. O resto você pode oferecer, do jeito que você quiser. Você está lembrando de Deus. E uma das práticas devocionais de servir Deus é lembrar dele. Mas não somente quando você está triste. Normalmente, todo mundo lembra de Deus na dificuldade, né? Deus me ajuda. Deus, sempre assim, Deus me ajuda. Eu nunca vi ninguém estar passeando, enfim, estar num lugar assim e falar, pô, Deus, estou passeando. Lembrar de Deus na hora que você está passeando. Né? Você vai em algum lugar, você está feliz, você vai, pô, Deus, né? Obrigado. Alguns ainda agradecem, mas é raro, né? E a pessoa fala assim, nossa, Deus, eu estou aqui no lugar, né? Normalmente você pensa em Deus quando você vai para o hospital, quando você sofre um acidente. Aí você fala, Deus me ajuda, Deus, pô, está aqui, né? Será que eu rompi a medula? Né? Estou com o pescoço doendo e tal, não sei o quê. Aí lembra de Deus. Também é para lembrar, mas não só nesse momento, lembra sempre, porque lembrar de Deus é servi-lo. E na hora que você vai oferecer uma água, você vai oferecer uma fruta, você vai oferecer comida, você lembra de Deus e fala, Deus aceita. Deus quer esse sentimento nosso. E esse sentimento nosso vai trazer amor por Ele. Não sei se vocês devem ter algum animal de estimação. Hoje em dia todo mundo tem um animal de estimação, né? E quem que não tem um animal de estimação, quem não gosta dele? Todo mundo gosta do seu animal de estimação. Por quê? Porque você serve o animal. Você compra um animal, ganha um animal, no primeiro dia, na hora que você pegou ele no colo e tal, você achou ele bonitinho, engraçadinho, né? Mas de repente você até pode trocar por um mais bonito, mais engraçadinho. Mas fica um dia, fica 2 dias com ele, você não troca, você não vende. Né? Por quê? Porque você serviu ele, criou um amor, criou um vínculo. Por isso que Deus vem na forma de uma estátua. Aí você fala, pô, mas tem algumas linhagens aí, né? Normalmente o evangélico não aceita, né? Não aceita estátua, não aceita. Não, Deus não, né? Isso é idolatria. Idolatria a Deus é você adorar uma estátua para pedir algo em troca. E isso é idolatria. Se você está adorando a Deus para servir Ele, eu ofereço comida para Deus para servir Ele, não para pedir nada em troca. Eu não peço nada em troca quando eu ofereço a comida para Ele, quando eu ofereço água para Ele. Quando eu canto o nome dele, Mahamantra. São 3 nomes de Deus, Mahamantra, Hare Krishna. Né? Hare é a potência de Deus, Krishna é Krishna, a suprema personalidade de Deus, e Rama é uma das avatares de Deus. Né? Radharamana. Então, são os nomes de Deus. Eu não vou servir ele para pedir nada em troca. Isso não é idolatria. Idolatria é o que todo mundo faz. Ah, eu não adoro Deus, mas você pede o dia inteiro coisa para ele. Um emprego bom, que a empresa sai do buraco, enfim, é só ligar a TV e você vê o que o pessoal pede. Doença, né? Curar da doença e tal. Então a nossa linhagem não segue isso. Agora, tem milhares de linhagens do hinduísmo, como eu falei na Índia. Milhares, milhões talvez. A maioria pede algo para Deus, sim. Para os semideuses. Quem são os semideuses? Os semideuses são aqueles que tomam conta do mundo material. Então, você tem o semideus que é responsável pela chuva, tem outro que é responsável pelo sol, outro é responsável pelo vento, né? Cada um é responsável, são servos de Deus. O Senhor Shiva, Ganesha, Durga, Kali, o Senhor Brahma, que criou o universo material. Foi Deus que criou o universo material. Foi um servo dele. O Senhor Brahma, o primeiro ser do universo. Né? Você tem alguma pergunta? Vocês têm pergunta? Tem. Pode fazer, não fique apanhado, não. Não, eu só estou compreendendo várias partes. Várias coisas que... A semana passada estávamos em 8 pessoas aqui, né? E era a primeira vez. Só tinha a Cris que está aqui hoje assistindo online, e o resto eram 6 pessoas novas que estavam aqui, né? Eles são da Umbanda e vieram aqui para escutar sobre... Porque ninguém conhece. Os novos nem conhecem. Vocês não devem ter visto, mas a maioria que já tem mais idade, mais de 50 e tal, via antigamente na rua o pessoal vestido de laranja, né? E vendendo incenso e livrinho, né? Em frente ao MAP, nem existe mais MAP, né? Mas lá em frente ao Teatro Municipal, né? E eles ficavam concentrados assim, tal, né?
E aí o pessoal, Hare Krishna, aquele cara é meio chato, fica empurrando incenso, quer vender incenso, né? Mas ninguém tem ideia do qual é a nossa filosofia, né? Então, eles, até tinha um senhor que estava aqui, e ele falou, nossa, mais de 90% do que você falou eu nunca tinha ouvido. Né? Eu falei, por quê? Porque é novo aqui no Ocidente. Veio em 1965, tem 58 anos, que está aqui no Ocidente, não no Brasil, nos Estados Unidos. Né? Que é o guru dos Beatles, né? Prabhupada. Então, na verdade, é muito recente. O cristianismo está aqui no Brasil desde que foi descoberto. Né? Já veio os jesuítas, só começaram a divulgar o cristianismo. Né? Então, a gente é muito recente. E a maioria das pessoas não conhece. E não tem uma igreja em cada bairro, que nem aqui tem, sei lá, 4, 5, 6. Em São Paulo, na nossa linha, né, da nossa escola, só tem esse templo. Né? Então, como é que a gente vai divulgar dessa forma? Né? Devagarinho, né? Devagarinho. Então. Mas, então, a maioria não conhece o que a gente acredita, qual que é a nossa filosofia, qual que é a escritura que a gente segue. Né? E aí ele falou, nossa, eu nunca tinha ouvido nada disso. Né? Então, tudo é muito novo para a gente. Né? A gente já ouviu alguma coisa sobre karma, sobre reencarnação por causa do kardecismo, né? Mas também é muito superficial, né? E as escrituras nossas, eles falam profundo, não tem pergunta sem resposta. Qualquer pergunta que você tiver, tem uma resposta. Eu posso não saber, mas tem a resposta. Mas se eu não souber, eu vou pesquisar e aí eu falo. Né? Na próxima vez eu falo. Mas tudo tem uma resposta, porque tudo foi dado por Deus. Então Deus, a Escritura, eu falei, tem 5.500 anos, né? Mas Deus passou toda essa filosofia para o Senhor Brahma, que criou o universo material. Ele passou, então o Senhor Brahma foi o primeiro a escutar tudo. Aí o Senhor Brahma passou para o discípulo dele, Narada Muni. Aí Narada Muni passou para o discípulo dele, Vyasadeva, enfim, né? Os nomes, tem vários nomes, né? Depois para Madhvacharya, aí foi indo, até chegar nele aqui, ó. Hoje ele deu uma aula, né, pelo Zoom, lá da Índia, né? Ele mora na Índia, é o guru atual. Os outros já abandonaram o corpo, né? E ele é o guru atual que está encarnado. Né? Ele é novinho, tem 28 anos. Deve ter a idade de vocês, mais ou menos. Um pouquinho mais. Hã? Até um pouquinho mais. Mas enfim, mas está lá. Está lá, da mesma geração, né? Então, ele veio, e o guru, antes de abandonar o corpo, né? Ele indica quem é o próximo. Não existe votação, não é democracia. Ele sabe quem é a alma mais pura para assumir o lugar dele e continuar a distribuir tudo isso. Né? Não tem votação. Porque a votação, aquela história que a voz do povo é a voz de Deus, não, isso daí é totalmente furado. Né? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de uma minoria é a voz de Deus. E a minoria quem é? É um devoto puro, aquele que se entregou a Deus totalmente, sem querer nada. Se você ver a vida de um guru, ele usa essa roupa aí dia após dia. Não tem essa de trocar de roupa, hoje eu vou usar laranja, amanhã eu vou usar vermelho, não, estou enjoado, eu vou usar preto, eu vou usar branco. Não, é todo dia aquilo lá. Todo dia ele come aquela comida que todo mundo come. Ele é o líder espiritual no mundo. Ele come a mesma coisa que você que nem entrou ainda na linhagem, come, entendeu? Se for lá na Índia. Todo mundo igual, não tem essa de ele é o chefe, ele anda de avião. Avião da empresa da missão. Não tem helicóptero, entendeu? Não tem avião. Né? Ele anda de carro porque andando de carro vai mais rápido. Se ele pegar um ônibus para ir e tal, demora mais. Então, ele tem do carro, ele indo de um lugar para outro com o carro, ele vai lá, ele fala sobre Deus, depois ele vai no outro lugar, enfim, no mesmo dia ele vai em um outro lugar. Ele não tem um carro para o conforto dele, é porque é mais rápido. E aí você vê a vida dele, ele ganha dinheiro, sim, o mundo inteiro faz doação para ele. Né? Faz doação. O que ele faz com esse dinheiro? Ele usa para ele? Não, nada, nem uma rúpia, porque o dinheiro lá ainda é rúpia, nem uma rúpia ele usa para ele. Nada. Como que ele vai usar para ele? A roupa é sempre a mesma. O celular ele ganhou de alguém, de algum devoto. Né? A comida que ele come é sempre a mesma. Não come em restaurante, tem isso de... hoje eu estou com vontade de comer num restaurante. Não, é sempre no templo. Então, ele usa o dinheiro para quê? Na Índia ninguém passa fome.
Se você chegar na nossa missão lá no templo, né, que é grande e tal, tem vários e vários templos, né? Você chega assim, não precisa nem participar do programa, é aberto, não é que nem aqui que é trancado, é tudo aberto. Você entra lá, tem um portão tal, de noite eles fecham, mas durante o dia é tudo aberto. Você entra lá na hora que acabou de falar, acabou tal. Você senta lá, todo mundo senta, né, um do lado do outro, assim, filha, né, um senta do lado do outro, e aí põe um prato lá na tua frente, e aí vem vários, né, com concha e tal, e aí você come, aí fala, eu quero mais aquilo lá, aí vai lá e coloca, à vontade, você não paga nada. Você doa se você quer, claro, mas você não paga nada, então ninguém passa fome na vida. E onde que vai o dinheiro que as pessoas doam para ele? Para isso, para alimentar os outros, mas não é alimentar o corpo, é alimentar a alma, porque aquela comida foi oferecida no altar. Ele não está querendo alimentar o corpo de ninguém, ele quer alimentar a alma. Por isso que ele sai por aí falando de Deus, ele está alimentando a alma. Alimentar a alma é escutar, falar de Deus, é comer a comida que Deus provou antes, tudo isso é alimento para a alma, é fortuna para a alma. Né? E aí vai ter, quando tem festivais, festas, né? Que nem vai ter agora, dia 7 de março, vai ter o festival, né? É o aparecimento de Deus, né? Desse que está com o braço levantado. A última vez que ele veio na Terra, vai fazer 538 anos que ele veio na Terra. O próprio Deus veio, não é um discípulo dele. Né? Os gurus são os discípulos dele. O guru vem aqui para ajudar a gente, mas ele veio 538 anos, vai fazer agora, dia 7 de março. E aí é feito um festival enorme lá, muita gente, muita gente. Né? E às vezes, teve um ano aí antes da pandemia, em 2020, antes da pandemia, eles ofereceram 20 mil refeições por dia. Nós não temos ideia do que é 20 mil refeições por dia. Né? E então o dinheiro vai para onde quando você doa? Não é para comprar um helicóptero, não é para ter casa comprar uma ilha em Angra dos Reis, que nem alguns fazem. Né? Então é para quê? Para distribuir essa filosofia. Né? Porque a gente tem que distribuir, não é só para a gente. Quando você sabe algo que é bom, você tem que distribuir aquilo. Né? E Deus gosta disso. O melhor serviço a Deus não é oferecer água, oferecer comida. O melhor serviço que Ele mais gosta é que a gente fale dele. Distribua isso. Fala, eu não sou o corpo, eu sou a alma. Eu sou uma alma eterna serva de Deus. Eu tenho que servir Deus sem querer nada em troca. É isso que Ele gosta. Porque isso é concepção pura. Não é barganha. Aquele que faz barganha com Deus, tudo bem, ele também está servindo, mas é meio infantil. É que nem uma criança, né? Ou a criança ou o adulto que agrada o outro para ganhar algo em troca. Né? Aí não tem um amor puro por trás. Né? Não tem um amor puro. Então, o objetivo é o nosso amor puro. E Ele quer que a gente distribua isso, porque pouca gente escutou isso. Pelo menos aqui no Brasil, né? São pouquíssimos os lugares que têm um templo. Pouquíssimas cidades têm templo no Brasil. Né? E no mundo também. Então, Deus quer que a gente distribua isso. E qualquer um pode falar isso. Né? A pessoa sai daqui no dia, aí vão perguntar, né? Você fala, pô, fui no templo indiano, aí vão falar como é que é lá. Primeiro vão perguntar como é a parte física, né? Como que é lá, tal, né? O que tem no altar, né? Tem altar, e isso, aquilo, né? E vão perguntar, assim, alguma coisa, né? Aí você fala, então, ele falou que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Você já está servindo Deus. E Ele está gostando. E como que Ele retribui quando você serve Ele? Com algo material? Por exemplo, você fala assim, vou falar para alguém, para minha irmã, sei lá, vou falar para o marido quando é a mulher que vem, ou para a mulher quando é o marido que vem, enfim, vou falar o que eu escutei lá. Deus vai ficar feliz com você. Né? Mas Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar um aumento no salário? Seu patrão vai te aumentar? Não. Ele vai te dar o quê? Mais vontade de vir ao templo. Ele vai dar mais vontade de você cantar o nome dele. Ele vai dar mais vontade a hora que você vai tomar água, você fala, pô, vou oferecer para Deus. E quanto mais você serve, mais serviço Ele dá. Ele retribui na forma de serviço a Ele. Porque Deus não está preocupado com o nosso corpo. Se Deus estivesse preocupado com o nosso corpo, por que Ele tinha colocado a doença?
Porque não tem uma folha de grama que se move se Deus não quer. Então por que tem tanta gente sofrendo materialmente? Por que teve a Covid? Por que tanta gente morreu? Por que tanta gente ficou entubada? Né? Por que tanta gente ficou mal? E ainda está, né? Você vai no hospital ainda tem pessoas mal. Né? E não só com Covid, com câncer, com AIDS, com qualquer coisa, infarto, AVC, né? Qualquer coisa. Por que tem isso? Se ele tivesse preocupado com o nosso corpo, ele não tinha colocado a doença. Ele está preocupado com a alma. E por que vem a doença para nós? Isso que a gente tem que compreender. Deus não é ruim. Tem algumas religiões que falam, não, Deus vai te castigar. Deus não castiga ninguém. Como que Deus quer o amor puro? Né? Não tem ninguém que ama tanto quanto Deus. Como que ele vai castigar alguém? Ele não castiga ninguém. Ele dá a chance de a gente pagar o que a gente fez errado. Ele dá a chance. Se você deve um dinheiro, por exemplo, para alguém no banco, né? É a mesma coisa aí. Deus assim. É a mesma coisa alguém chegar e falar assim, vai lá, paga o banco. Tira essa dívida, tira esse peso que você tem nas costas. Né? E Deus dá a chance. Então, o sofrimento nosso é uma forma da gente sair dessa carga que a gente tem nos ombros. O sofrimento é a purificação da alma. Né? Nada é por acaso. O Armando, né? Ele teve um problema e tal de acidente. Não é por acaso. A gente olha e fala assim, o cara passou no farol vermelho, ou eu passei no farol vermelho, sei lá, alguma coisa, né? A gente sempre vê do lado material, não, mas tinha que acontecer. Já estava marcado. Entendeu? Já estava marcado. Né? Já estava marcado. E a chance que Deus deu, porque você está com dor no pescoço, claro. Entendeu, né? E em outros lugares do corpo, sei lá, você ficou com medo, né? Enfim, você sofreu e está sofrendo ainda. E durante o período ainda vai sofrer e tal. Né? Mas é a forma que Deus criou para você pagar o que você fez alguém sofrer. A gente não sabe o que fez. Mas é bom que a gente não sabe. Deus, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Bhagavad Gita, o livro, a escritura, né? Tem 5.500 anos, é muito comum. O mundo inteiro hoje já conhece o Bhagavad Gita, né? Ainda é a escritura mais conhecida, né? E o Bhagavad Gita, o próprio Krishna fala, né? Então, Krishna, ele dá o melhor para a gente. Ele dá o melhor para a gente. Sempre. O acidente foi bom para você? Sim. Mas você fala, como que foi bom? Estou vivo, claro que é bom. Não, então, mas mesmo que você não estivesse aqui, encarnado nesse corpo, era o melhor. Se fosse o caso de você ter morrido, o corpo morrido no acidente, era o melhor. Tudo que acontece é o melhor. Aquele que morreu na Covid, né, morreu com a Covid, eu tenho um primo que morreu, minha tia morreu, né, tenho amigos que morreram. Então, foi o melhor para eles, mas a pessoa não compreende isso. Você vai falar para o parente que está vivo, foi o melhor para ele. A pessoa vai te bater, vai falar, você é cruel, você é mau. Não é questão de ser mau. Deus só dá o melhor para a gente. Né? Deus dá a oportunidade da gente pagar. Né? E aí, ele não morreu na verdade. Aquele que fala, eu perdi, meu pai morreu na Covid. Não, ele não morreu, ele vai trocar de corpo. Porque você vê o pai como corpo, mas o teu pai não é o corpo, é a alma. É a alma que estava no corpo do teu pai. E na verdade ele não é teu pai. É uma concepção errada nossa também. Quem que é o pai? Quem que foi o teu pai na vida anterior? Quem foi tua mãe na vida anterior? Quem foi teu filho na vida anterior? E a mulher, e o marido? A gente não lembra. Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Pro discípulo dele, Arjuna, ele fala, eu sei de tudo, você esqueceu a tua vida anterior. Então esse negócio de a pessoa falar, você foi isso, né? Nunca ouvi ninguém falar, você foi lixeiro na vida inteira. Nada contra o lixeiro, claro. Mas ninguém quer ter um filho lixeiro, né? Não é uma profissão que a pessoa quer. Acontece com a pessoa tal, né? Todo mundo foi Cleópatra, todo mundo foi, sei lá, né? Você fala, eu fui em tal lugar, a pessoa falou que era o rei, eu era o rei, né? E o outro fala, por quê? Tá mentindo, ninguém sabe quem você foi. Ninguém, Deus sabe, né? Então, é bom que a gente não sabe. Você imagina a pessoa que sofre muito nessa vida e ela sabe que ela matou alguém na vida anterior. Ela ia ficar muito mal.
sei lá, matado alguém ou feito coisa pior, né? Porque hoje em dia tem as coisas aí que é pior do que matar, né? Tem uns negócios meio absurdos que o pessoal faz, né? Então a gente não ia conviver com ele, a gente não ia conseguir conviver com isso. Então Deus, ele faz isso aí, ele tira toda a nossa memória das vidas anteriores. Ele tira isso da gente, mas é para o nosso benefício, né? Então tudo que acontece na nossa vida é perfeito. O dia ruim, aí o Guru fala, o dia ruim não é o dia que aconteceu coisa ruim com você, ou que está chovendo que nem hoje. O dia ruim é o dia que você não escuta falar de Deus. É o dia que você não lembra de Deus. Esse é um dia ruim, né? Então você vê como a concepção é diferente. Por isso que o rapaz falou, eu nunca tinha ouvido isso. É bem diferente de tudo que a gente ouve, né? E eu, pelo menos, eu nasci católico, depois eu comecei a ler Kardec e tal, frequentei pouco tempo, aí eu fiz 7 anos budista, eu li alguma coisa sobre shivaísmo, né? E agora estou há 15 anos aqui, nessa filosofia, né? Mas eu nunca ouvi também nada parecido, de você não pedir nada em troca, de você servir Deus por servir Deus, você servir Deus para ter amor puro por Ele, né? Então, é a filosofia diferente, né? Diferente assim, diferente do que a gente conheceu, né? Do que a gente foi criado, né? Então, todo mundo está passando o que merece. Ninguém passa o que não merece. Tudo que você tem na vida você merece, tanto bom quanto ruim. Mas as pessoas não aceitam isso, né? Que nem eu estava falando para o pessoal que veio aí no domingo passado, eu falei, você chega para uma pessoa e fala, pô, eu vou viajar, vou ficar um mês viajando, né? Sei lá, na Europa, onde a pessoa quer. Eu vou ficar aí, você fala, então, você merece, é teu cargo. Uma pessoa fica feliz, eu mereço mesmo. A pessoa vai falar para você, eu mereço, né? Aí você chega para alguém que está sofrendo, né, no hospital, ou enfim, está sofrendo de alguma forma, você diz, não, mas você merece isso. Ninguém vai aceitar isso. A gente sempre põe a culpa no outro. E tem um verso da Escritura que fala, né? Quando você vai assumir que você é o culpado das coisas? Ninguém gosta de assumir que a gente é o culpado, né? E a gente é o culpado. Se você está sofrendo, você é o culpado. Você é a alma, né? Mas a alma não sofre. Quem sofre é a mente. A alma só tem felicidade, mas a felicidade da alma só vem com o serviço a Deus. Quem tem todo isso daí de sofrimento e tristeza durante o dia é a mente. E a mente está iludida, né? A nossa mente está iludida. A gente está iludido que a gente vai ser feliz com o desfrute dos sentidos, com o paladar, com o olfato, com a visão, com o tato. A gente está iludido com isso. Que a gente vai ser feliz com isso. É temporário. Se você gosta muito de um alimento, você fala, nossa, eu adoro essa comida. Você come, né? Se você não comer demais para passar mal, daqui 3 horas você está com fome de novo. Se você comer demais, que às vezes acontece, você passa mal, aquela satisfação que você teve, inverteu totalmente. Você está passando mal agora, né? Mas se você comeu, né, o suficiente, tal, você fala, nossa, estava muito bom. Daqui 3 horas você está com fome. Então, o prazer dos sentidos, ele é temporário. Agora, o prazer da alma é eterno. Quando a gente começa a ter esse gosto, né? Por que tem gente aqui na live? Por que eu estou aqui agora? Eu moro aqui embaixo, né? Eu podia estar lá embaixo, assistindo Netflix, sei lá o quê, né? Podia estar lá com a minha esposa, né? Podia estar lá. Por quê? Por que eu estou aqui? Eu não ganho nada, no real. Não ganho nada materialmente para estar aqui. E por que eu estou aqui? Porque eu tenho algum gosto, é algum gostinho que tem de eu estar aqui, distribuir isso daí, falar sobre Deus, né? Não tem materialmente, você fala, mas por quê? Né? Tem significado isso? Não é materialmente que você vai ver isso, mas é um gosto superior. Superior é o quê? As Escrituras falam. É o gosto superior que a gente conhece de gosto, de prazer. É um prazer superior que a gente conhece, né? E não dá para explicar. Só quem pratica. Não dá para medir, né? Você fala, pô, mas você prefere estar aqui dando aula, né, participando aqui? É a geladeira que faz esse barulho. Você prefere estar aqui e tal, de segunda a segunda, de manhã e à noite, todo dia, do que viajar,
do que está pulando o carnaval? Com certeza. Porque tem algo que o carnaval não está me dando, não vai me dar, entendeu? Né? Eu estar lá embaixo na minha casa, né, nesse horário, não vai me dar o prazer que eu tenho de estar aqui, distribuindo para quem não conhece. Entendeu? E é isso, é Deus. Cada passo que a gente dá na direção dele, ele dá 10 na nossa direção. Isso também está na Escritura. Não dá 1 ou 2, ele dá 10. De 1 para 10. Mas é o que eu falei. O que ele vai dar? Esse gosto superior. Você serve ele vai dar um gosto para você. E você fala, não, se me convidar, ele fala, pô, vamos numa festa? Não, eu vou dar aula. Não é que eu tenho que dar aula. É diferente de você ter. Quando é material, né, no trabalho, você fala, eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque senão você vai receber um desconto, o chefe vai te mandar embora, então você tem. Mas não é questão de ter, é questão de querer. Eu quero estar lá em cima dando aula. Eu quero fazer a comida para o pessoal novo vir aí comer. Entendeu? Aí você não tem como explicar isso. Não tem como. Você fala, você está trabalhando sem ganhar nada material? Sim. Né? Tem um médico meu, né? Tem um médico meu que ele, quando eu fiz o templo e tal, né? Não é que eu fiz, eu fui usado para fazer o templo, né? E aí ele pegou, ele ficou sabendo, eu não exerço mais a veterinária, eu estou aposentado, né? E aí ele falou assim, você largou a veterinária, quanto você está ganhando lá? Ele falou. Eu falei para ele, materialmente, eu falei, nada, não é esse o objetivo. Mas como assim? Ele falou. Né? Como assim? Ele falou. Um pastor numa igreja evangélica ganha 20, 30 mil. Você não ganha, está ganhando quanto? Ele não, eu falei, nada. E ele não se conforma com isso. Né? Por quê? Porque ele tem um olhar material. Como que você faz algo para alguém sem ganhar nada em troca? Difícil. Né? Aí tem as pessoas que falam, não, eu vou fazer caridade, eu não quero nada. Será que você não quer nada? Aí você posta no Facebook lá, você distribuindo comida para os pobres? Claro que você quer. Você quer que todo mundo fique te elogiando. A tua mente está querendo. Materialmente não, em termos de... Porque a mente também é matéria. Materialmente, financeiramente, dinheiro você não está ganhando. Né? Mas você mandou alguém tirar foto, alguém filmar. E aí você põe no Facebook, você põe no Instagram, sei lá. Então você está querendo algo em troca. Ou se você não quer nada disso, de noite você deita no travesseiro e você fala, nossa, que felicidade eu estou hoje. Eu ajudei tanta gente materialmente. Né? Você está desfrutando do que você fez. Então a gente sempre quer algo em troca, mas não é essa a filosofia que a gente segue. A gente tem que fazer por fazer. Fazer para servir Deus, porque Deus gosta. Então eu vou fazer porque Deus gosta. E o Guru gosta. E o Guru é o representante de Deus aqui na Terra. Então, o Guru estando feliz com você, Deus está feliz. O Guru gosta que nem, antigamente só tinha aula de domingo, só tinha o programa de domingo aberto para o público, né? E aí o Guru falou, tenta fazer todo dia, né? Era a vontade dele. Aí passou um tempo, eu falei, vou aumentar para 2 vezes, aí vou aumentar para 3, aí começou todo dia. Aí, a partir do ano passado, já tem de manhã à noite, todo dia, de manhã à noite. Né? É claro que ele está feliz. Quanto mais a gente distribui isso, mais ele vai ficar feliz. Porque ele veio aqui na Terra para ajudar a gente a distribuir isso. Ele que é o professor, na verdade. Né? Na verdade, tem várias analogias. Né? O Guru é o professor e o Guru é o médico da alma. Porque a alma está doente. Nós, a alma, estamos doentes. Com a ilusão, né? Nós estamos doentes. E todo mundo está preocupado com a doença do corpo. Você está com febre, aí a mãe fala, vai no médico. Aí está chovendo, né? A mãe, o pai, a mulher, o marido, a criança e tal, fala, leva o guarda-chuva. Está frio hoje, põe um agasalho. Todo mundo só está preocupado com o corpo. Porque a pessoa não tem compreensão que nós não somos o corpo, nós somos a alma. Então ninguém está nem aí com a alma. Né? Porque a gente não tem a compreensão que a gente é a alma, mas a gente é a alma, a gente não é o corpo. Então, quando a pessoa vem, a maioria que vem aqui fala, tem meditação, né? E eu coloco algumas palavras-chave assim, meditação com mantra. Mantra é uma palavra também que chama as pessoas, né? Aí a pessoa vem e fala, não, eu quero ficar em paz, eu quero ficar tranquilo, eu quero cantar um mantra para ficar tranquilo.
Mas tem algo muito superior por trás de cantar o mantra para ficar tranquilo. Como eu falei antes de começar o programa para vocês, mantra quer dizer libertar a mente. Mas depende do mantra que a gente canta, como esses que são cantados aqui no templo, liberta também a alma. Não é somente a mente, liberta a alma. Se você cantar um mantra, aí hoje em dia tem comércio em tudo, né? Aí você liga, você joga no Google lá, mantra do dia. Aí você fala, pague R$5 e receba o mantra do dia. Sei lá, estou dando um exemplo, né? E tem isso hoje, né? É o mantra do dia. Aí tem uma linhagem que fala, não, o mantra de cada um. O guru vai lá e fala o mantra, é para você, mas você não pode contar para ninguém. É um mantra para você, né? Mas não existe isso. Existe um mantra que chama Maha Mantra. Maha quer dizer grande. É o grande libertador da mente. O que quer dizer Maha Mantra? É o grande libertador da mente. E qual é esse mantra? É aquele que está lá, ó. Maha Mantra Hare Krishna. São 3 nomes de Deus. É o principal mantra da era que a gente está hoje, Kali Yuga. Né? Depois eu passo para você depois eu passo para você o mantra, com esse rapaz cantando, ele canta bem, né? E com instrumento e tal, e aí se você quiser depois você passa para o Armando, né? E quanto mais você escutar esse mantra, mais você cantar junto, melhor. Você está limpando a mente e a alma. Então você está tomando banho, que nem a gente estava falando lá, né? A gente está pensando, né? O que eu vou fazer daqui a pouco, eu estou atrasado, né? Aí tem que lavar a cabeça, né? Você que tem cabelo comprido, né? Tem que lavar a cabeça rápido hoje e tal, porque né, eu estou atrasada. Em vez de pensar coisas assim, canta um mantra. No banho, escovando o dente. Aí você vai cantar em pensamento, né? Escovando o dente, ou comendo, né? Em vez de assistir televisão e assistir noticiário, né? Um matando o outro, você só vê fofoca, né? Vocês não são jornalistas, não, né? Não, então. Eu nem assisto TV. Não, então, porque o jornalismo, na verdade, é a profissão da fofoca, né? O jornalista é fofoqueiro, na verdade, né? Ele fala da vida do outro, isso é fofoca. Ele conta a vida do outro, isso aí não é legal para a vida espiritual. E normalmente a fofoca é falando mal, porque falando mal que dá ibope, né? Você fala bem de alguém, não dá muito ibope, né? Mas você fala mal, nossa, todo mundo quer saber que o cara fez errado, né? Você vê isso com o político, com todo mundo, né? Então, você falar mal do outro não é legal. A gente tem que ver os nossos defeitos. A gente tem tanto defeito. Por que você vai falando do outro? Quando o guru fala, quando você aponta o dedo para alguém, você tem 3 aqui apontando para você. Entendeu? Né? Então não fala do outro, para que vai falar? O primeiro guru lá falava, né? Nos livros ele falava assim, a gente não veio no mundo material aqui no corpo humano para olhar o esgoto do outro, para olhar o esgoto, a ferida do outro. Aí tem o olhar de abelha e o olhar de mosca. A mosca ela vai na ferida, ela vai no excremento, ela vai na coisa suja. E a abelha, você não vê uma abelha no cocô. Você não vê a abelha pousando na ferida que você tem na perna. Você vê a mosca. A abelha vai onde? No pólen da flor. A abelha vai no néctar. Então a gente tem que ter um olhar de abelha, não olhar de mosca. A gente não tem que olhar o que é errado, olhar o defeito do outro. Porque todo mundo tem algo ruim e tem algo bom. Por mais que a pessoa seja ruim, alguma coisa ela tem boa. E você tem que olhar aquele lado da pessoa. Você vai num lugar, você não tem que procurar o defeito, você tem que procurar o que está bom. Mas nós fomos criados assim, né? Pode estar tudo perfeito. Você vai comer a comida, você vai num restaurante, está tudo perfeito. De repente tem 8 preparações, 10, você vai no self-service, tem 80, 100, né? Depende do lugar que você vai, né? E aí você pegou uma que tem pouco sal. Você vai falar, pô, tem pouco sal. Você não fala que todas as outras estão boas. Você vai falar no defeito. O cara fez o que está errado, não. Ou o suco tem pouco açúcar, ou tem muito açúcar. Pô, aí reclama. Não vai elogiar, né? Você nunca vai elogiar, né? Você vai fazer um comentário negativo. Negativo, olhando o defeito, é olhar de mosca. A gente foi criado com olhar de mosca na nossa cultura, né? Mas a gente tem uma história do guru do quadro maior, que é o meu guru, né? Que me iniciou. E aí uma vez vocês não devem ter ido para a Índia, né?
acho que não Meu foram. irmão esteve lá. Oi? Meu irmão foi pra lá no final do ano. Então, mas tem alguns lugares ainda, tipo Calcutá. Calcutá é um lugar meio infernal, assim, entendeu? Você acha que São Paulo tem poluição sonora, tem poluição visual? O Calcutá é 1000 vezes pior tudo, em termos de poluição, assim, sonora e poluição de poluição mesmo, né, de fuligem e tal. Você limpou, por exemplo, eu limpei o templo lá, né, quando eu estava no templo de Calcutá. Você limpou aqui assim, ó, de tarde, já tem uma folija assim, ó, sem brincadeira, você passa o dedo assim, você vê a marca sabe, quando você passa o dedo assim e fica limpo só onde você passa o dedo, né? E aí você vê isso daí em Calcutá. E aí o guru estava lá, porque lá tem os melhores hospitais, sabe? Ele morava no vilarejo, né? E aí ele não estava bem de saúde, já com 80 anos, e aí ele foi para Calcutá, né? Ele estava próximo do hospital, tal, dos médicos, né? E aí estava lá, e de noite em Calcutá é assim, eles colocam as músicas indianas, tipo, não sei que tipo de música que é, não, é tipo um forró, sei lá, alguma música aqui que o pessoal gosta, né? Em alto-falante na rua, entendeu? Os negócios meio assim lá, né? O cara abre um barzinho lá e põe até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? E aí um dos discípulos do guru, o guru não estava bem de saúde e tal, né? E aí o discípulo levantou de manhã e falou, poxa, Gurudeva, né? Essa música a noite inteira, tipo assim, isso daí perturbou, né? E aí o guru olhou para ele e falou assim, até que o ritmo não era tão ruim assim. Então você vê, o guru, o devoto puro de Deus, ele achou algo bom numa música alta pra caramba, que a gente não tinha nada a ver com aquele grupo lá né, do templo e tal. Ele achou algo bom na música. Até que o ritmo não era tão ruim assim, não era bom. Não era, ele viu algo bom naquilo. Esse é o olhar que a gente tem que ter em tudo. Inclusive né? a vida fica mais leve, né? Oi? A vida fica mais leve. É a verdade, né? É a verdade. Quando você aceita o problema que você tem de saúde, de dinheiro, ou que você foi mandado embora, ou você brigou com a mulher, sei lá, alguma coisa, doença, o teu filho nasceu doente, é o perfeito para você, é o perfeito para a criança, é o perfeito para você, é o perfeito para a tua mulher, é perfeito para todo mundo. Você tem um cachorro que late o dia inteiro. Você acha que é por acaso que o teu cachorro, da mesma ninhada, de repente você conhece quem tem aquele e não late, sabe? É o teu karma, né? Porque incomoda um cachorro que late o dia inteiro. Você tem que passar por aquilo. E se você mandar o cachorro embora, você fala, eu não quero mais cachorro. Se o teu karma é escutar o cachorro latir, vai morar um cara do teu lado, entendeu? Aluga a casa, sei lá, ou compra a casa, e você vai escutar o cachorro latindo o dia inteiro. A gente não consegue mudar o karma. A gente tem que compreender isso. Então não adianta rezar para mudar o karma. Isso é uma compreensão errada de todo mundo, da maioria pelo menos, né? Se a misericórdia de Deus, Ele dá a chance de você pagar o que você fez errado, por que você vai rezar para Ele tirar aquilo? Né? Dá para compreender? Por exemplo, você está com uma doença, aí vamos fazer uma novena para sarar, a pessoa sarar. Mas a doença veio porque Deus deu, porque é o melhor para aquela pessoa. Ela tem que cumprir aquilo. E aí as pessoas todas vão se reunir para rezar, para acabar a doença. Então você não está aceitando o que Deus está dando para você, que é o melhor. A gente está sempre querendo ir contra o que é melhor para a gente, porque a gente não sabe o que é melhor e o que é pior para a gente. Quem sabe são eles. Eles sabem o que é melhor. E aí ele fala, não coma carne. Né? Tem alguns princípios, não coma carne, não colabore com a matança de animais. O Senhor Buda, o budismo, né? O Senhor Buda, ele veio para dar o que para a gente? A não matança de animais. Ele não falou nenhuma vez em Deus, Buda. Nenhuma vez ele falou em Deus. Ele veio falar, não mate animais, compaixão. Como é que você pode ter compaixão se você colabora com a morte de alguém e o sofrimento de alguém? Então, uma hipocrisia, Greenpeace e essas ONG, vamos salvar os cachorrinhos da rua, vamos salvar os gatos da rua, vamos salvar não sei o quê, não use bolsa, sapato feito com couro de cobra. Isso é uma hipocrisia, porque você está lá comendo bife no prato de manhã e à noite, na hora do almoço, não. Então, por que você faz essa diferença?
Né? Você quer salvar o cachorrinho que está na rua sofrendo, e o boi, e a vaca, e o porco, e a galinha, e o peixe. É hipocrisia. Né? Então, a gente tem que ser coerente na atitude. Né? Se você abraça uma causa, seja coerente. Né? E não existe isso de... aí você fala assim, não, eu ajudo pra caramba, eu ajudo minha rua. Né? Eu sou o líder da rua, e a outra rua, você não ajuda? Não, eu ajudo o bairro, eu ajudo a Moca, eu faço tudo pela Moca. E o outro bairro? Né? Isso é provincianismo. Isso é ser provinciano. Mas eu ajudo a cidade de São Paulo, e o estado de São Paulo, e a outra cidade. Aí a pessoa, e assim vai, né? Eu ajudo para o Brasil, eu ajudo o planeta Terra inteiro, e o outro planeta? Existem bilhões de planetas. Como que você vai ajudar todo mundo? Servindo Deus. Deus, você pega uma árvore, uma planta, Deus é a raiz. Se você colocar nutriente, água e adubo, se você nutrir a raiz, as folhas vão ficar bem, o tronco vai ficar bem, os galhos vão ficar bem, todo mundo fica bem. Se você come o alimento pela boca, e aí digere, vai para o estômago, né? E aí digere e vai para o intestino delgado distribui para todo o corpo. Você não precisa alimentar célula por célula. Então, como é que você pode ajudar todo o universo, todo mundo, servindo Deus? O sol, ele tira a água da região do lago e tal, depois a chuva distribui para todo mundo. Não só onde passa o rio, onde tem o mar. Né? Essa é outra analogia. Então, por isso a gente não adora semideus. A gente não adora o Senhor Shiva. Inclusive, hoje é o dia do Senhor Shiva, né? Mas não o Senhor Shiva, que é o avatar, o Guna Avatar de Tamaguna, do mal da ignorância, que todo mundo adora aqui, pedindo algo em troca para o Senhor Shiva. A gente adora o Senhor Shiva, que é um devoto de Deus puro, que está no mundo transcendental. Então a gente não adora semideus. Porque o semideus representa o tronco, representa o galho, representa a folha, a flor da árvore. E sabe quantos semideuses tem? 330 milhões. 330 milhões. Como você vai adorar 300? Você vai oferecer incenso para 330 milhões? Como? Então, como aqui no altar, não sei se vocês viram a cerimônia, vocês estavam preocupados em acompanhar, né? Mas eu ofereci incenso para Deus. Todo mundo ficou feliz. Os semideuses todos ficaram felizes. Todo o universo fica feliz. Por quê? Porque ele é a raiz da árvore. Eu ofereci para Deus, depois veio uma sequência, depois vieram os gurus aí para vocês. Então, o fato de vocês estarem... É que o nosso olfato agora já se acostumou. As papilas já se acostumaram com o aroma do incenso. Mas a gente ainda está sentindo. Né? Isso daí é misericórdia de Deus. Ele foi o primeiro a provar esse aroma e agora nós estamos até agora. Então isso é misericórdia, não é essa comida que você comeu do altar que Deus provou antes. E aí eu peguei aquela conchinha pequenininha, né? E aí eu coloquei água e coloquei perfume e eu dei banho em Deus, dei banho nos gurus, claro que mentalmente, né? Depois em vocês tomaram banho mentalmente. Com a água que eu ofereci para Deus, que Deus tomou banho, isso vem fortuna espiritual, é para a alma. Depois eu sequei com o lencinho, depois do banho a gente se seca, né? Aí eu sequei todo mundo e vocês também. Depois veio o fogo para esquentar também, e o fogo agrada a visão, né? A gente gosta de ver fogo, né? O único que não gosta de fogo é bombeiro, mas a gente gosta de ver o fogo. Então, depois do fogo eu ofereci a flor, para o aroma e para a beleza também, porque a flor é bonita, a gente gosta, Deus gosta. E depois da flor eu peguei um abano branco, não sei se você viu, é o rabo de um boi, daí chama iate. É um boi marrom com rabo branco, iate, com isso. Né? E depois eu abanei Deus e todo mundo com um abano de pena de pavão. E eu terminei a cerimônia com a concha. Essa concha eu eu comprei lá ainda do mar, lá da Índia. Né? Eles cortam assim a pontinha e você toca. Né? Para falar que terminou a cerimônia. Depois eu glorifiquei todo mundo. Né? Você viu que demorou um pouco, glorifiquei todo mundo. Por que Deus inventou isso?
para a gente servir esse. Você acha que Deus precisa sentir o aroma do incenso? Isso aí de sândalo. Se ele quiser o sândalo, ele vai na árvore de sândalo. E ele pega o aroma na hora lá. Muito, muito melhor do que aqui. Ele precisa tomar banho, ele toma banho onde ele quer. Se ele quiser ver uma flor e sentir o aroma da flor, ele vai na flor que ele quiser, do mundo material ou do mundo transcendental. Né? Mas por que ele criou isso? Para a gente servir ele. É uma forma da gente servir ele. Porque, você acha que Deus precisa comer? Deus precisa tomar água? Se ele quiser tomar água ou comer, ele come onde ele quer. Mas ele quer o fato da gente querer servir ele. A única coisa que Deus não tem nosso é o amor. Ninguém ama Deus puramente aqui no mundo material, com exceção do vulgo e de pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas no mundo material amam Deus. E ele quer isso da gente, mas ele não obriga. Que graça tem você obrigar o teu namorado, me ama? Você olha, né, sei lá, você está num lugar aí, você fala, pô, gostei daquela pessoa, né? Eu quero ficar com aquela pessoa, enfim, quero casar com aquela pessoa, sei lá, né? Eu vou obrigar. Não tem graça obrigar ninguém. Você vai ter uma conquista, né? O amor vem pela conquista, não é pela obrigação. Você não obriga ninguém a te amar. É uma conquista. E Deus também, ele podia obrigar a gente a amar ele, porque ele quer isso. Ele quer que a gente ame ele, mas ele dá todas essas condições para alguns que já têm alguma fortuna das vidas anteriores. Vocês têm, eu tenho, senão a gente não estaria aqui agora. A gente já fez alguma coisa para estar aqui agora. Ou a gente foi um grão de arroz, porque o grão de arroz tem alma que está lá dentro, né? Ou a gente foi um grão de arroz que foi oferecido para Deus, ou uma flor que foi oferecida para Deus. E nessa vida a gente tem corpo humano. E aí ele conecta a gente com ele de novo. Aí você vem no templo. Quantos moradores tem na Moca? Sei lá, muita gente. Né? E quanta gente escutou o mantra tocando na minha porta? Mas você falou, tem alguma coisa lá, tem um mantra lá, eu vou lá. Aí você convidou ela, falou, vamos lá, Gabriela. Tem um mantra lá, vamos lá. Mas não foi o mantra que chamou, entendeu? O mantra foi um pretexto que Deus falou, não, deixa eu atrair ele pelo mantra. Né? Então, você já tem uma conexão. Ela também já tem, e eu tenho a conexão. E quem está aqui assistindo também tem uma conexão. Senão não estaria aqui. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Entendeu? Né? A gente está programado já. Quando a gente ia no Parque de Ibirapuera antigamente, antes de eu ter o templo aqui, tinha um senhor que administrava, né? Era em cima de um restaurante vegetariano lá em Pinheiros. E aí, a gente ia de vez em quando, no domingo, no Ibirapuera, para divulgar. A gente ia cantar, né? Em um grupinho de 4, 5, 8, 10 pessoas. A gente ia cantar lá, distribuir, né? E aí, a gente ficava com o olhar do material, todo mundo. Vocês conhecem bem Ibirapuera, o parque? Não, aí fala, não, a pracinha do porquinho lá é legal, naquela curva, sabe? A pracinha do porquinho, eu falo, não, perto do planetário. Aí outro fala, não, vamos lá perto de não sei onde, vamos, cada um fala alguma coisa. Não, vamos perto das quadras, sabe, de futebol, de basquete, né? E aí o monge, né, que estava lá, ele dava risada, assim, falava, vocês estão preocupados, onde é o melhor lugar? Aonde a gente não vai sempre, ele falou, né? O horário que a gente for, no local que a gente for, no domingo que a gente for, Deus vai fazer um arranjo para a alma que está querendo isso, que já tem um contato, ela ir naquele dia, naquele horário e passar onde a gente está. É feito um arranjo, não é a gente que escolhe. A gente tem a visão, o olhar de Marte, que tinha uma devota lá, ela não está mais no Brasil, né? Mas ela fez, acho que propaganda, alguma coisa lá, e ela fala, aqui é melhor, aqui, né? E ele falava, não tem lugar melhor. Krishna, Deus, ele vai fazer o arranjo. Ele vai levar onde tiver esse grupo, se não for naquele domingo, não, hoje adiou, não vai ser. Aí Krishna faz um arranjo e fala, não, no domingo seguinte a pessoa... gente que às vezes nunca foi no parque, primeira vez que foi conhecer o parque, e foi lá. Mas não foi no parque porque ele achou, falou, eu vou lá no parque hoje. Não, ele foi direcionado para ir lá para escutar a gente. Né? Para escutar sobre isso. Então a gente é direcionado. Você tem alguma pergunta? Vocês já ouviram bastante. Pode fazer, Só estou curtindo assim de ouvir tantos argumentos, né? Informações que no meu
ponto de vista, tudo faz sentido, assim, bastante coisa que a gente falou aqui. E eu acredito também por esse lado. Acredito que o mundo está muito louco também, né? E como você falou aí, e nada é por acaso, eu sempre achei isso, que nem talvez eu sofri um acidente para ter alguma coisa assim, né? Para pensar em alguma coisa, focar em alguma coisa assim, né? Sei lá, não foi talvez por acaso. Não, nada é por acaso. Você sofreu um acidente e você está cumprindo o karma, você já se livrou desse, você tem essa dívida, você já se livrou dessa dívida, desse sofrimento. Ainda não totalmente, porque você ainda está sofrendo, ainda está com alguma dor e tal, né? Então, mas você vai se livrar desse karma ruim. Então, toda vez que você passa por uma situação ruim, qual que é a visão correta? Você fala, pô, me livrei de mais uma coisa ruim. Eu fiz alguém sofrer, alguém, qualquer ser, sofrer, né? É um a menos. E não fica revoltado. Não, a revolta... sem querer, né? Por que comigo, né? Por que tudo comigo? Tudo comigo, né? Ó Deus, ó céu, tinha um desenho quando eu era criança, a hiena, né? E aí, ó Deus, ó céu, tal, não sei o quê. E por quê? Deus me ajuda. Ele já está te ajudando. O sofrimento é a ajuda dele, a felicidade também é a ajuda dele. Tudo que acontece na nossa vida é a ajuda dele. Ele está ajudando. Porque ele não vê a gente como corpo, ele vê a gente como alma. O Guru não vê você como corpo. E para servir Deus, você vai ter algum sacrifício. Você está tendo um sacrifício de aqui hoje? É claro que está, né? É claro que está. Dor é sacrifício, mas você está aqui escutando falar de Deus. E ele está vendo isso. Você podia estar numa posição mais confortável na tua casa, né? Claro, né? Sei lá, deitado, não sei qual posição mais confortável, né? Mas, né, dor na cervical é complicado, né? Então, mas você está aqui agora, ele está vendo o sacrifício que ele está fazendo, para escutar falar dele. Né? Para escutar falar dele, ele está vendo tudo. E nada é por acaso. Né? Mas um dos motivos para a pessoa buscar Deus é o sofrimento. Tem 4 motivos para a pessoa buscar Deus. O primeiro é aquele que quer dinheiro, riqueza. Né? A maioria. Né? Não sei se é a maioria, porque o sofrimento acho que é a maioria. Né? O outro que busca Deus é quando está sofrendo de alguma forma. Alguma dificuldade ele busca Deus. Eu acho que a maioria está aí. O outro que busca Deus é o curioso. Ele fala, será que Deus existe mesmo? Todo mundo fala que Deus existe. Ele é curioso, ele começa a ler a escritura, ele começa a vir aqui, vai no outro. É o curioso. E tem aquele que realmente ele fala, não, Deus existe, eu quero me aprofundar. É o sábio. É aquela pessoa falando, não, Deus existe, ele existe mesmo, eu tenho que servir ele, eu tenho que me aprofundar. Então 4 pessoas buscam Deus. E uma das formas é o sofrimento. Né? Quantas vezes eu já vi, né, já me falaram também, aquela pessoa que era ateísta, nunca, Deus não existe e tal. Na hora que estava sofrendo no hospital, um pouquinho antes da morte, falou, Deus me ajude. Mas como assim Deus? Você falou a vida inteira que Deus existe, e é lá naquele momento você está falando Deus, né? Porque não tem nenhuma esperança. O médico fala, meu, você não tem esperança. O médico não fala isso, mas a pessoa percebe que está piorando e fala, meu, vou morrer. Só Deus vai me salvar, é a visão da pessoa, né? Aí o ateísta fala, Deus me ajuda. Né? Então, mas o teu acidente ou qualquer coisa que acontece na tua vida, não é por acaso. Não existe acaso, não existe sorte. A sorte não existe. Ah, ele teve sorte de ganhar na loteria. Não existe sorte. É o karma dele ganhar dinheiro. Mas aí vai ter o karma dele de como ele vai gastar dinheiro. Não tem nenhum problema em ser rico. A gente não é contra quem é rico. É ótimo ser rico, sim, mas depende de como você gasta o dinheiro. Né? O problema está aí. Como você vai gastar o dinheiro? Não tem nenhum problema. Se você é rico e você fala, não, eu vou dar uma parte da minha fortuna para divulgar a consciência de Deus. Né? É muito mais proveitoso você gastar a sua fortuna, enfim, você fazer uma doação para o serviço a Deus em relação à alma do que ao corpo, porque o corpo é temporário. A gente não é contra ninguém que ajude o corpo de ninguém, distribuindo comida na rua, dando cobertor, enfim, né? Aliviando um pouco o sofrimento dos outros, né? Mas tem algo além disso.
você pode dar uma comida na rua que foi oferecida no altar. Naquela vida, provavelmente, a pessoa está tão mal assim, fisicamente, não fisicamente, mas a vida dele, material, é tão ruim nessa vida, que ele não, às vezes até entra na consciência de Deus, né? Mas na próxima vida tem uma sementinha lá, ele ganha uma fortuna espiritual. Ele vai ter um contato na próxima vida. Então, o benefício maior é fazer algo pela alma do outro, não pelo corpo. Também isso é uma coisa que praticamente eu nunca tinha ouvido falar, né? Todo lugar que você vai, não, você tem que ajudar o próximo. Sim, ajudar o próximo. Mas o próximo não é o corpo, o próximo é a alma. Ninguém fala ajuda a alma. Mesmo porque a maioria não sabe que é a alma, acha que é o corpo. O nosso pai, a nossa mãe, todo mundo acha que a gente é o corpo, né? A mãe chega para o filho quando é pequeno e fala: você escovou o dente? Você tomou banho? Você isso, você... É difícil você ver uma mãe falar: você rezou hoje? Você pensou em Deus hoje? Que é o principal, né? Ninguém fala isso, porque todo mundo vê o outro como corpo, né? Mas é coerente sim, Arnaldo. Sabe por quê? Porque foi Deus que falou. Se tem algo coerente, é o que Deus fala. Tudo que é criado no mundo material é deturpado. Você pega o veganismo, vocês não são veganos não. Mas, aí, uma amiga que é vegana e então, vegetariana. O vegano, na verdade, ele é limitado na visão dele. Porque o veganismo foi criado pelo ser humano. Foi criado por Deus. Deus adora leite, Deus adora iogurte, Deus adora manteiga. Essa tochinha de fogo aí é feita com manteiga, ghee, né? Manteiga clarificada que eu faço aqui, né? Então, por quê? Deus falou, na escritura está lá, o fogo com ghee. E tem alguns aí fazendo fogo agora com óleo de coco, né? Mas não foi o que Deus falou. Tem os veganos que são Hare Krishna, né? E aí ele não usa. Mas é Deus que falou, Deus adora lá de cima, né? Deus adora isso. E por que o veganismo é limitado? Porque ele fala: não vamos judiar do animal, mas a planta que ele está comendo também sofreu. Quando você corta uma couve, quando você arranca, você matou aquela planta para comer. Tudo tem alma. Você tirou o corpo daquela alma que estava lá. Não é só animal. Você explorou. Quando você plantou, para plantar, para fazer a colheita do arroz, do trigo, do milho, enfim, né? Aquelas máquinas e tal. Quantos milhões de insetos morreram? Quantos milhões de micro-organismos tinham no solo, minhoca, sei lá o quê? Tudo isso tem alma. Então o vegano não tem essa visão. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Foi alguém que criou isso. Não sei quem, mas alguém criou. Então a gente fala: não, o animal não pode sofrer, né? Mas o animal também tem karma. A vaca que está numa indústria, é uma indústria de leite, claro, né? O animal nasce, a vaca lá de leiteira, né? Ela fica lá, fica as máquinas fazendo sucção mecânica, claro que machuca. Claro que machuca, né? E tem hormônio por trás, tem um monte de coisa. A produção de leite, é uma indústria de leite, né? E por que aquela vaca está sofrendo e a outra alma está num corpo de uma vaca, no sítio? Que o cara lá que tem o sítio, ele tem 4, 5 filhos, ele vai lá na ordenha manual, ele tira 1, 2 litros, ele deixa o bezerro mamar nela, ele tira só para ele naquele dia, porque outro dia ele vai ter, ele não precisa fazer indústria e tal. Ele faz o queijo, ele faz a manteiga, mas ele não tira tudo. Por quê? Se é a mesma vaca? Porque a vaca, uma tem o karma de estar numa família que sofre menos ou não sofre, ela está com o filhinho dela lá, né? Porque o animal também tem família, né? E a outra está lá, na ordenha mecânica, ela não conheceu o filho, ela não conheceu ninguém, ela está lá o dia inteiro, comendo e dando leite, comendo e dando leite. E aí, quando ficar velha, mata. Quando já não está produzindo mais o que tem que produzir, mata, né? E também tem karma no animal. Então, não vai acabar. A vaca está sofrendo porque o karma dela está sofrendo lá. Ela tem que passar por aquilo. Como que você pode beneficiar a vaca? Oferecendo o leite dela para Deus. Mas não é a vaca, corpo vaca. É a alma que está dentro da vaca. E isso o vegano não tem essa visão. Claro que não.
né? Então é limitado. É limitado. Ah, é bom comer carne? Sim. Mas como perguntaram para o meu guru, né, do quadro maior, fala, Gurudeva, então os animais que são vegetarianos, eles estão servindo Deus? Ele falou, não. Está cheio de animal vegetariano. E o animal, na natureza, ele só toma leite na fase de amamentação. Né? O animal fica pegando depois a vida inteira. Os herbívoros, né? Girafa, tal, vaca, não sei o quê. Mas ele não está servindo Deus. Ele só não está produzindo karma ruim, tanto quanto o outro tigre, o felino, né? Mas o veganismo é uma visão limitada. Né? E eles são teimosos, enfim, são agressivos às vezes, né? Já veio pessoas veganas aqui, eles não aceitam, né? Mas é uma concepção. Eles não têm a fortuna espiritual para compreender isso, né? Então, nada contra vegano, nada contra ninguém, mas é um nível de consciência. E o meu guru, né? O meu segundo guru, que eu recebi a iniciação dele, daqui no primeiro, segundo quadro, e ele falava assim, estudando a escritura, né? Existem 400 mil tipos de seres humanos, mas não fisicamente, níveis de consciência. E ele falou, tem gente no mundo que faz pakora, tem pakora, né, aqui que eu fiz antes, né, nós vamos comer daqui a pouco. Pakora é tipo o tempurá do japonês, do chinês, né, você pega uma farinha com água lá, tal, faz um creminho e depois frita algum legume, né. Ele falou, tem gente que faz pakora de barata. Tem gente que come barata frita com aquele creminho de farinha. Tem isso, né? Ele não precisa falar onde é, né? No mundo material aqui, né? Enfim, todo mundo sabe. É o segundo país mais populoso do mundo. Agora a Índia passou, né? A Índia é o país mais populoso, é o segundo país. Eles comem barata, eles comem escorpião frito, eles comem... É nível de consciência. Né? Qualquer coisa que se movimenta, eles põem na panela e frita. Né? Então, é nível de consciência, né? Mas, enfim. Vocês têm alguma pergunta? Pode fazer. Só está processando o que foi falado. Né? Agora tem que refletir tudo isso, essa reunião nossa. Sim. Obrigada. Imagina, na verdade é assim, né? Na verdade o Guru fala, né? Eu dei a tese para vocês, que eles me deram, não é minha, claro, né? E a tese, na verdade, é de Deus, que passou para eles, né? Aí vocês fazem antítese, né? Você vai analisar quando chegar em casa, e é bom que vocês vejam. E eu vou passar também para vocês o link do Facebook, né? E tem mais de 1.500 aulas gravadas. A gente tem o canal do YouTube também, porque agora ainda tem 2 aulas por dia. No mês dá 60 aulas, né? Ou 62, eu estudei 31, né? Então, tem muita aula dividida por temas e tal, né? Então, e aí vocês vão chegar em casa, de repente amanhã, sei lá, né, tal, e aí eu falo, pô, eu lembro daquilo, aí você fala, pô, aquilo, sabe, é legal porque começa, aí é antítese, você fala, eu não concordo com aquilo lá. A coisa começa a conectar com a outra, né? Aí você fala, não, aquilo eu não concordo, aí você chega na síntese, né, então tem a tese, a antítese e a síntese, né, você fala, não, realmente, né, realmente tem sentido, né, não é jogado assim, que nem eu, quando eu era católica, enfim, de criança, eu falei para minha mãe, não quero mais ir na igreja, eu não gostava, entendeu? Não quero mais. E o padre falava uns negócios também. E aí uma vez eu perguntei, né, mas por que a criança sofre? Né? E aí eu escutava lá, não, a criança tem alma pura. Não existe isso de alma pura aqui no material. Pode ser criança é malvada. Né? Criança faz bullying, criança se está brincando com brinquedo, ela não vai brincar, mas ela arranca na mão do outro. Não é que a criança é pura, isso é uma invenção, né, do ser humano. E aí fala, aí fala, não, a criança tem uma pura, mas por que ela sofre? Deus então não é justo, por que ele faz um nascer, já está sofrendo quando nasce, e o outro vive 100 anos, só prejudicando todo mundo, ele não tem nada assim aparente de... Ele vive 100 anos com saúde, ele é rico, ele prejudicou todo mundo a vida inteira. Deus é justo? Você vai pensar, como que Deus é justo se tem isso? Porque Deus quer. Por que a criança nasce sofrendo? Porque Deus quer. Não, Deus quer não é explicação. Porque eles não sabem, que Deus... E aí não admite, falou, realmente a nossa filosofia não explica isso. Né? Jesus Cristo não explicou isso. Jesus Cristo, ele deu a base. Tem um livro do primeiro guru lá,
lá, ele fala, ele conversando com os católicos, né? Fizeram uma reunião com ele, católicos. E aí começaram a perguntar, ele falou, Jesus Cristo deu a base, amar a Deus sobre todas as coisas, isso é a coisa mais importante. Ele deu a base, mas ele, em cima da base, do alicerce da casa, tem a casa. Ele não pôde dar isso, não é que ele não sabia, ele não pôde. Mataram ele com pouco que ele falou. Você imagina se ele chega e fala, não pode comer carne. Se ele fala assim, faça o serviço ao meu pai, né? Porque ele fala que Deus é o pai, faça o serviço ao meu pai sem querer nada em troca. Né? Ele não podia falar isso. Né? Não podia. Então ele deu o quê? E na verdade ele não deu nem o nome de Deus, né? Porque Deus é título, ele não falou o nome de Deus. Como que você pode amar alguém sobre todas as coisas, você não sabe nem o nome da pessoa? Você não sabe o que a pessoa gosta de comer? O que Deus gosta de comer? Tem na escritura arroz doce, eles vão comer daqui a pouco arroz doce. Deus gosta, adora arroz doce. Arroz doce é feito com o quê? Com leite de vaca. Não existe leite de coco, leite de amêndoa, não é leite. Uma vez tinha uma vegana aqui discutindo comigo, não, mas eu tomo leite de não sei o que, leite de soja. Eu falei, para ser leite tem que ter mama. O leite sai da mama, tem que ser mamífero para ter leite, senão não é leite, é extrato de amêndoa, é extrato, para ter leite tem que ter mama, tem que ter a glândula mamária para produzir o leite. E só a fêmea tem isso, do mamífero, né? E aí a pessoa fica assim, né? Porque, não, eu tomo leite, você não toma leite, você toma extrato. Né? Então, é tudo concepção assim, equivocada, né? Tem muita concepção equivocada. Né? Então, a gente tem que escutar quem? É o médico da alma, é o professor. Você quer aprender um idioma, você tem que ter um professor que saiba. Você quer aprender a tocar um instrumento, você tem que ter um professor. A gente aprendeu a escrever, algum professor era, ou a mãe, alguém ensinou a gente a escrever, o idioma. Né? Tudo você tem que ter um professor. Por que para ir para o mundo transcendental a gente não tem que ter um professor? É claro que tem, mas não é qualquer professor. Você não vai ganhar, você não vai receber uma informação na USP, em qualquer universidade. Né? Que nem uma vez o Guru falou, as revoltas mais puras de Deus no mundo transcendental, elas não foram em Harvard, em Oxford, em, sei lá, na USP, no ITA, não fizeram nada disso. E elas sabem tudo que Deus gosta. Né? Então a gente é coerente, sim, claro, muito, na minha visão, claro. Né? Quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu escuto as aulas dele, mais coerente fica. E quanto mais você pratica, a escritura se revela para a gente. Você lê uma escritura hoje, esse livro, esse é um pequeno livro, que são 7 volumes assim, que é uma partezinha, conta a vida de Deus que veio a última vez na Terra, desde antes dele aparecer, que pediram para ele vir, até o momento que ele some da nossa visão. São 7 volumes desse. Mas não tem só esse contando a vida dele, tem vários. E tem vários contando a vida de Krishna. Então, em uma vida você não consegue ler tudo. Em uma vida não consegue. Então tem os gurus que eles condensam, você precisa saber isso é principal. Isso é principal, porque a gente também não sabe o que é principal. Né? E o guru falou, isso é o principal. O guru, a analogia que é feita, ele é o capitão do barco. Nós, almas, somos os tripulantes do barco. O barco é o corpo. E o guru é o timoneiro, é o capitão. Ele põe o leme para um lado e para o outro. Ele fala, não faça isso, faça isso. Não faça isso, faça isso. A gente tem que ter um mestre genuíno. Porque tem muito picareta por aí, querendo dinheiro, né? Querendo fama, querendo aproveitar do corpo das mulheres. Tem muito picareta por aí. Né? Muito. Então, quem é um guru genuíno? São poucos. Deve ter mais do que ele no mundo, eu conheço ele. Eu garanto, ele é um guru genuíno. Né? Eu estou pondo a minha vida, alma, na mão dele. Né? Eu não ia fazer isso com quem eu não confio. Né? Tem outros, pode ser que tenha, mas eu não conheço. Né? Eu conheço ele. Conheço assim, não vi ele pessoalmente ainda porque ele assumiu o ano passado, né? Mas que nem hoje ele estava na live, né? E aí ele chama o nome de todo mundo, né? Ele olha e fala, tal, não sei, ele chama, dá. Ele fala o nome de cada um e tal, né? Você vê, super humilde, super tranquilo.
entendeu? Responde a pergunta que for. As qualidades de um devoto puro é a humildade, é a tolerância, dá honra para aquele que não te honra. São qualidades de um devoto puro, né? A gente tem um pouquinho de cada, mas a gente é egoísta, a gente não tem intolerância, né? Mas o serviço devocional vai criando essas qualidades da alma. Isso são qualidades da alma. Devagarinho, devagarinho. Vamos cantar uma canção? Porque o tempo voa, né? Nossa. Você vê como o tempo passa rápido. Vocês vão encontrar no livrinho aí, agora, chama no índice Nama Sankirtan. Qual que é a... Dá uma olhada no índice, NAMA. Tem tanto à noite como de manhã no programa. Acho que é 90 e 94, alguma coisa assim. Dá uma olhada. Se o dele é 90, o teu é 90. Nama Sankirtan. Nama Sankirtan. Sankirtan. Nossa, é difícil pronunciar, né? Sankirtan. Mas devagarinho a gente vai pegando. Então vamos lá. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shri Madhusudan. Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charana Banda. Ishai Gosai Gori Charana Vanda. Jaharte Vignanasha Vishakura. Jahute Vinana
Então vamos ver quem está participando conosco aqui hoje, nesse domingo de carnaval. Temos aqui conosco hoje a Cris. Infelizmente a Cris não conseguiu vir hoje, mas domingo que vem estamos esperando você aqui, Cris. Então temos a Cris, temos o Hugo, o Vrajaraja Prabhu, temos aqui também a Annapurna Devidasi. Annapurna é uma brasileira que mora na Noruega, e na Noruega agora é de madrugada, não sei, acho que são 5, 6 horas de diferença, né? E ela coloca lá para acordar, ela assiste a live e ela volta a dormir. Então a Annapurna está lá na Noruega. E deixa eu ver quem mais tem aqui. Temos aqui também o Arjuna Krishna Prabhu. Ele mora na Costa Rica, mas ele é venezuelano. E temos aqui a Vishaka Devidasi, que é a esposa do Arjuna. O casal devotos lá da Costa Rica, que assistiram conosco hoje foram esses. E temos aqui presencialmente, como eu já falei, a Gabriela e o Armando, né, participando. Estamos felizes que você veio aqui hoje, vocês vieram participar com a gente, escutar, falar de Deus, né? E a coisa que mais Deus gosta é que a gente fale dele. Então, vocês estão dando a oportunidade para mim de eu poder falar para vocês. E a segunda coisa que ele mais gosta é escutar falar dele. Então, é o que ele mais gosta, né? Também ele gosta, como eu falei, que ofereça água, ofereça comida, né? Ele gosta que a gente fale o nome dele, ele gosta que pense nele, tem algumas coisas que ele gosta. Mas o que ele gosta mais é, em primeiro lugar, que fale dele, segunda coisa, que escute falar dele. Então, eu espero que tenha colaborado de alguma forma, né, com vocês, né, dessa filosofia, né? E aquilo lá, vamos pensar, né, vamos analisar. E o templo está aberto aqui todo domingo para o pessoal novo, mas vocês já participaram uma vez, né? Então, se quiser vir qualquer dia, de manhã ou à noite, que a gente tem o programa, pode vir. É só me mandar mensagem no WhatsApp, fala assim, eu estou indo aí. Toda manhã, às 7 da manhã, das 7 às 9, e todo dia, das 7 às 9 da noite, com exceção de sábado e domingo, que é das 6 às 8. 8, na verdade, já passou. Nunca termina 8, mas enfim. E aí vocês estão convidados a vir trazer amigos, parentes, né? Não tem assim, né? Você vê que cabe bastante gente, né? Então pode trazer o pessoal, né? E amigos, enfim, né? Porque quem de repente tem alguma afinidade, você vai convidar. Quem tem afinidade vem, quem não tem, não vem. Mas a gente faz a nossa parte, né? Então eu agradeço a presença de todos aqui também, pela internet. Dandavat Pranam, até amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, com o